Resumir o papel de uma placa-mãe não é tarefa fácil. Em um computador, ela é o componente que mantém tudo alimentado, conectado e funcionando. Algumas delas têm entradas para o encaixe de placas e componentes. No entanto, outras contam com dispositivos de som, rede, vídeo e outros periféricos integrados. Essas são as onboards, e você vai aprender um pouco mais sobre elas neste vídeo do Tecmundo. No contexto da informática, a palavra onboard significa na placa. Isso quer dizer que a placa-mãe já conta com um ou mais dispositivos integrados. Por exemplo, ela pode contar com um chip de vídeo ou com a capacidade de processar vídeos, mesmo sem ter uma placa dedicada exclusivamente para isso a princípio. Isso não quer dizer que você tem que se contentar com as capacidades da placa-mãe, afinal, elas podem ser bem reduzidas se comparadas a componentes específicos, até porque, por exemplo, os chips de vídeo on-board utilizam a memória principal do PC, enquanto componentes off-board têm memória própria. Mesmo com diferentes dispositivos já integrados à placa-mãe, na maioria dos casos você pode instalar outros no seu computador, basta que a placa-mãe tenha os slots necessários, como o PCI Express. Por exemplo, se você instalar uma placa de vídeo, a onboard é automaticamente desabilitada, salvo alguns casos em que você precise alterar manualmente na BIOS. É importante deixar claro que apesar de os componentes serem embutidos na placa-mãe, cada um deles funciona separadamente. Isso significa que se um deles deixar de funcionar corretamente, a placa-mãe não será comprometida por isso. No entanto, essa é uma situação bastante desagradável, já que tecnicamente é possível consertar, mas torna-se inviável no final das contas, já que o custo da mão de obra e dos componentes ultrapassa o valor de uma placa nova. Geralmente, quando isso acontece, uma placa off-board é colocada para substituir o componente defeituoso. Uma das vantagens de uma placa-mãe com componentes on-board é o baixo custo, pois reduzem o custo final do computador. Porém, o lado negativo é que elas perdem desempenho, pois o processador precisa executar tarefas que poderiam ser realizadas por placas específicas. Como você pode perceber, uma placa-mãe com componentes on-board não é necessariamente pior do que ter placas instaladas separadamente. Tudo depende da sua necessidade. Por exemplo, se você é um jogador que curte games pesados, é melhor ter uma placa de vídeo off-board. Além disso, processadores com tecnologias mais modernas como Core i3 e Core i5 da Intel e alguns modelos da AMD já contam com chip gráfico, por isso eles são mais eficientes que as placas-mães on-board. Já se você precisa executar tarefas corriqueiras ou até jogar um game casual de vez em quando, uma placa-mãe com componentes on-board pode dar conta do recado sim. No final das contas, tudo depende da sua necessidade com o computador. Esse foi mais um vídeo explicativo do Tecmundo. Esperamos ter ajudado você e até a próxima! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.